A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. E hoje é dia de meditarmos no Salmo de número 82, um salmo bem curtinho, apenas 8 versículos e que vai falar muito ao nosso coração. Bom, o Salmo 82, ele foi escrito também por Asaf, né, pela família de Asaf, e ele é um salmo que ele se assemelha ao Salmo 58 por um motivo. Ambos estão relacionados a juízes iníquos, a pessoas que estão revestidas de autoridade e que, ao invés de exercerem a sua autoridade de acordo com a vontade do Senhor, elas exercem de maneira injusta, né? De um jeito que não agrada a Deus. Então, vamos começar a leitura e você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 1. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Eu vou fazer uma pausa aqui, somente para a gente meditar sobre duas coisas. Na verdade, não é meditar, é trazer o entendimento. Quando fala ele que preside a Assembleia Divina, o que é a Assembleia Divina, né? Uma Assembleia Divina é uma assembleia, é um ajuntamento do povo que é chamado para julgar de acordo com a lei de Deus. É divina porque é chamada para ser feito à maneira de Deus, né? Então, Deus é quem preside onde há a aplicação da justiça dele, né? Onde há uma assembleia divina, Deus está exercendo o seu governo de maneira plena. No meio dos deuses, ele é o juiz. A palavra deuses aqui no versículo 1 aparece também lá no versículo 6 e diz assim: Eu disse, vocês são deuses, mas todos vocês são filhos do Altíssimo. E aí, eu quero lembrar você que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando a gente vê aqui dizendo, né, o salmista dizendo, vocês são deuses, né, no meio dos deuses, quem é que a Bíblia está chamando de deuses, né? As pessoas, eu já respondo para você de antemão. Aqueles que recebem a palavra do Senhor e que são revestidos de autoridade divina. Claro que não deuses no sentido de ser digno de adoração, mas no sentido de dizer, vocês são juízes, vocês julgam a causa do povo, mas quem está acima de vocês é o Deus Todo-Poderoso. E como a Bíblia explica a própria Bíblia, este versículo 6, né, eu disse, vocês são deuses, ele é mencionado lá em João, capítulo 10, versículo 34. E o próprio Jesus fala esse versículo. Eu vou ler para vocês um pouquinho antes, eu vou ler João 10, 29, só para que você possa entender o contexto. Diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus, a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? É uma menção aqui do Salmo 82. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Uma pausa aqui. O próprio Senhor vai dizer no versículo 35 que o Senhor, né, ele chamou de deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. Então, está se referindo a quem? Está se referindo aos juízes, às pessoas revestidas de autoridade, que deveriam julgar um povo com retidão, mas que estavam julgando de maneira imprópria, de maneira incorreta, de maneira ímpia, de maneira desleal. E nós observamos isso na continuação dos versículos. Lá no Salmo 82, eu só li o versículo 1, porque eu queria esclarecer essa palavra deuses, né? Para você não pensar que Deus está falando de ídolos, né? Por exemplo. Verso 2 fala assim, até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Olha o que estava acontecendo, né? É um questionamento. Versículo 3, garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Verso 4. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios.
Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Pausa aqui, por favor. Então, do versículo 2 até o versículo 4, em que eu li para vocês, o texto está sendo usado por Asaf para falar aquilo que eles deveriam fazer. Eles deviam agir com bondade para com aqueles que andam na retidão, mas também eles não deveriam absolver os ímpios, eles não deveriam favorecer os ímpios, eles deveriam agir com bondade para com os fracos e os órfãos, eles não deveriam reter o direito dos necessitados, eles deveriam zelar pelos pobres. Então, esses versículos, eles são como que uma repreensão, e a pergunta começa no versículo 2 com até quando, né? Até quando vocês não vão se arrepender? E aí o versículo 5 vem para dizer que tudo está fora do lugar, né? Quando diz todos os fundamentos da terra estão abalados, significa tudo está desorganizado, tudo está fora de ordem, né? Tudo está prestes a desmoronar, porque quando as coisas estão abaladas, não se sustentam. E aí o versículo 6 diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, ou seja, como filhos de Deus, receberam do Senhor autoridade para julgar, para estar à frente do povo, para agir com retidão, e ao invés de agirem de acordo com a palavra que lhes foi dada, a autoridade que lhes foi concedida para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, eles estavam agindo de maneira incorreta, né? Aceitando os subornos. Verso 7, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. E o versículo 7 vem como um julgamento, dizendo, olha, hoje vocês gozam de um poder e de uma autoridade e usam desta posição que vocês têm para fazer o mal. Hoje parece que o juízo está longe, né? Vocês estão aí fazendo o que não deve, nada está acontecendo. Mas o versículo 7 vem para dizer, vocês vão morrer como qualquer outro governante, né? A influência e o poder que vocês têm agora não pode mudar um côvado na vida de vocês. Então, esse versículo 7 é meio que para lembrá-los de que o juízo viria. Eles iriam morrer como todos os outros. E aí, o fim do salmo é um clamor, né? O salmista vai falar, levanta-te, ó Deus. E sim, eu preciso fazer um estudo sobre esse levanta-te. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. E esse versículo com o qual Asaf termina nos lembra da jurisdição ilimitada de Deus. Aqui o salmista ele faz uma repreensão àqueles que estavam revestidos de autoridade, mas que estavam agindo de maneira desleal. E ele lembra-os do fim deles e da consequência das atitudes deles, que levaria eles à ruína, e que nada do que eles possuíssem de influência, poder, honras de homens, nada poderia livrá-los. E, além disso, o final do versículo 8 nos traz a memória que Deus, ele julga toda a terra. E tem um motivo para isso. Pois todas as nações te pertencem. Deus põe os limites. O Senhor julga as causas. O Senhor diz onde começa e onde termina. O Senhor, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, ainda que, né, era para trazer a memória dos juízes, ainda que eles julgassem de maneira iníqua, Deus estava sobre eles, para trazer livramento sobre o povo, para mudar a situação, para mudar os governantes, porque a jurisdição do nosso Deus não tem limites. Bom, o Salmo é sobre isso. E em que isso se aplica para as nossas vidas? Bem, o Salmo deixa muito claro que é possível, né, que pessoas revestidas de autoridade, pelas quais a Bíblia nos manda orar, né, a Bíblia manda nós orarmos por todas as autoridades para que tenhamos paz. É possível que pessoas revestidas de autoridade, que deveriam governar com retidão e equidade, usem a posição que têm para o próprio benefício. Isso não apenas no mundo secular, como infelizmente no meio do corpo de Cristo. Mas esse salmo nos lembra que Deus está acima destas pessoas. Por isso, a nós não cabe se rebelar, a nós não cabe maldizer, a nós não cabe afrontar com desrespeito, a nós cabe fazer o que Asaf fez. Orar a respeito, pedir que o Senhor se levante, porque Ele é quem julga toda a terra,
E, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nós na condição de autoridade que temos, porque o Senhor também nos coloca como autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, né? Às vezes, entre os irmãos da nossa casa, né? Nossa mãe, os irmãos da nossa família, né? Da nossa mãe, do nosso pai, que nós, na condição de autoridade que temos, também não sejamos maldosos, iníquos, pendendo mais para o lado da pessoa que nós gostamos e passando a mão, né, nos momentos em que ela faz alguma coisa que não deve, né? O juiz aqui, ele é aquele que favorece, olha o versículo 2, até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? E para nós favorecer o ímpio, ou seja, aquele que não teme a Deus, absolver o culpado, pode parecer uma coisa que se diga de primeira mão assim, imagina, jamais faria isso. Mas quantas vezes a gente não é tentado a absolver, né, a pegar leve, falando numa outra linguagem, a pegar leve com alguém que fez uma coisa errada só porque a gente gosta dessa pessoa. Ah, não, coitado, ele é descabeçado. Ah, não, ele sempre foi assim. Ah, não, tá tudo bem. E a gente vai passando pano ou passando a mão, né, e absolvendo os erros dos outros. Bom, os erros dos outros não são da nossa responsabilidade. Nós podemos amar e orar as pessoas, não julgá-las, não jogar na cara delas, mas nós não devemos tratar como bom uma coisa que é ruim, não é verdade? Então, que você e eu, em nome de Jesus, possamos ser cheios de Deus, a ponto de que a gente, quando olhar para o erro do nosso próximo, a gente não julgue. Quando nós vemos uma pessoa que é revestida de autoridade, mas que, apesar de ter Jesus no seu coração, ou dizer ter o Senhor Jesus no seu coração, ela age de maneira iníqua, de maneira errada, de maneira injusta, que eu e você, nós não deixemos de fazer o bem, né? Não venhamos a mudar a nossa maneira de agir por causa da maneira do outro, e que nós possamos fazer como Asaf, pedir que Deus se levante na nossa causa, porque Ele tem poder ilimitado, né? Para o Senhor não existe porta fechada. E nós podemos pedir e declarar isso sobre a nossa vida. Levanta-te, Senhor, né? Senhor, vem porque julga, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor tem todas as nações nas suas mãos, todas elas são tuas. Amém? E eu espero você para nós meditarmos no Salmo de número 83, se o bom Deus permitir. Deus te abençoe.